Histórias de Futebol, episódio de hoje, recebemos aqui com muita honra Carlos Alberto Torres, o capitão do Tri, o popular Capita. Carlos Alberto, seja bem-vindo. Muito obrigado, Luiz. Prazer grande estar aqui com você. Vamos ver se a gente consegue contar umas histórias bem legais. Bola entregue na direção de Clodoaldo, dribla um, dribla dois. É o epílogo de uma festa verde e amarela. Bola para Rivelino, Rivelino para Jair. Correu pela ponta esquerda, fraiu Paquete, passou por ele. Lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre. Correu, Carlinhos, atirou, gol! Gol! Emocionados com o gol de Carlos Alberto, é o tricampeonato mundial de futebol. Podem comemorar, chorem conosco. Carlos Alberto é medalhista de ouro de 1963 em São Paulo. Verdade, Carlos? É verdade. Foi, aliás, a primeira vez que o Brasil conseguiu a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, que ainda era um torneio puramente amador, né? A gente não podia assinar contrato com o clube se estivesse seu nome ventilado para disputar o Pan-Americano. Eu jogava já no profissional do Fluminense, isso aí foi no ano de 63. Eu já era profissional, titular do time do Fluminense, já vem meu nome lembrado e falado para a seleção principal e fiquei praticamente 2 anos. 62 e 63, sem poder assinar contrato com o Fluminense para jogar o Pan-Americano. E foi uma disputa muito bonita lá no Pan-Americano, boas seleções, inclusive. A nossa seleção com jogadores excepcionais. O técnico era Antoninho e a base era Fluminense e Botafogo. Antoninho, um dos maiores descobridores de talentos do futebol brasileiro. Que pouca gente conhece. Pouca gente conhece. E no time tinha um centroavante, que era do Flamengo, que foi responsável por uma marca, fez 7 gols num jogo, até hoje nunca ninguém fez. Ayrton era um jogador excepcional também, e já era titular do time do Flamengo naquela ocasião, e foi contra os Estados Unidos. E o Ayrton conseguiu fazer 7 gols naquela partida. Carlos Alberto, daquele time, alguns seguiram carreira bem, mas 2 acabaram tricampeões do mundo, você e Jairzinho. Jairzinho, foi o início de tudo para nós, né? O aprendizado de seleção brasileira, porque é importante, principalmente quando o jogador está começando a sua carreira, participar de uma seleção, mesmo amadora, naquela época amadora, né? Nós já jogávamos na equipe profissional, o Jairzinho no Botafogo e eu no Fluminense, mas nós éramos amadores, não tínhamos assinado contrato ainda de profissional. E foi um grande aprendizado a gente ficamos concentrados no estádio do São Paulo, no Morumbi, quase um mês, uma coisa assim, só saíamos para ir lá no Parque São Jorge jogar, né? E saímos também para o desfile de abertura, que foi no Pacaembu. Mas foi um início assim de aprendizado muito importante para nós. Você começou esse estilo de avançar? Você iniciou, você já jogava avançando? Já jogava assim, nas minhas peladas na Vila da Penha, no clube Ipiranga, que foi o primeiro clube que eu joguei, formado por 11 jogadores, né? Já de lateral, e já jogava assim. E eu lembro que o treinador na época, o falecido Roberto Alvarenga, que veio fazer uma carreira muito bonita como administrador de futebol no Fluminense, e ele era o nosso treinador, né? E ele ficava doido, não, Carlinhos, volta! No profissional, quando eu subi, com o Antoninho, no profissional do Fluminense, no início de 63, o Antoninho já me dava mais liberdade para ir. E uma coisa que pouca gente lembra ou sabe é que o primeiro cabeça de área, o chamado cabeça de área, praticamente no nosso futebol, foi o Denilson, no Fluminense, que criaram essa função, cabeça de área, para eu poder avançar. Denilson, Rei Zulu. Denilson. Aí ele ficava plantado para cobrir os meus avanços. E ele era craque na marcação, né? Grande jogador. E tinha uma coisa que ele avançava numa época que... Tinha ponto.
Tinha ponta esquerda e bons. Pô, a gente ia e tinha que voltar correndo para marcar. Cada driblador e jogador rápido, né? Logicamente que tinha jogos do Fluminense que eu sabia da capacidade do ponta esquerdo que eu ia marcar, que aí eu ia uma e ficava 3. Não ficava nem 2, ficava 3, ficava, pô, não posso deixar livre esse ponta. Um deles, pontos, que aliás foi o maior ponta de que eu enfrentei, chama-se Abel. Ele era do América, eu do Fluminense. Eu lembro que o primeiro jogo no Maracanã, Fluminense e América, o turno do Campeonato Carioca de 64. Eu levei um baile do Abel no Maracanã. Eu não me envergonhei, nem me envergonho de falar, porque ali surgiu um jogador maravilhoso para o futebol brasileiro. Agora, no retorno do campeonato, eu cheguei na pré-eleição, falei para o Tim, que era o técnico do Fluminense, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, hoje vai jogar 10 contra 10. Eu não vou jogar, mas também ele não vai jogar. Aí foi o único jogo que eu me lembro até hoje que eu me limitei a ficar ali atrás. Cheguei, marquei o Abel em cima, ele não fez quase nada, sabe por quê? Porque a única bola que eu deixei ele dominar, ele passou a bola no meio da minha perna. Abel, que é pai do repórter Abel da TV Globo. Abel Neto. Era um jogador maravilhoso, o Abelzinho. Me explica uma coisa, você é aquele Santos do Pelé, Pepe, enfim, um time de craques, você era o batedor oficial de pênalti? Não, veja bem, o batedor oficial de pênalti do Santos era o Pelé. Até que em 68 mais ou menos, o Pelé resolveu, não sei porquê, ele resolveu que não bateria mais pênalti, não queria bater mais pênalti. Aí ele me deu essa tarefa, quando tiver pênalti, você vai lá e bate. Aí eu fiz vários gols, não tantos, né? Porque o Pelé poderia ter, no final da carreira dele, poderia ter pelo menos mais uns 30, 40 gols com certeza. Na marca histórica dele. Né? Inclusive no 10º gol ele bateu, ele já estava batendo para alcançar o 10º. Eu era maluco de tirar a bola dele. Eu lembro que teve um jogo antes do Pelé fazer o 10º gol no Maracanã, nós fomos jogar uma partida amistosa lá na Paraíba, em Campina Grande. E teve um pênalti. O Pelé, faltavam dois gols para o Pelé fazer o 10º gol. Aí teve um pênalti, o Pelé chamou, vai lá embaixo. Falou, que eu? Tô maluco, os caras aí vão invadir o campo. Aí o Pelé foi lá e fez o penúltimo gol da carreira dele. Aí depois teve um jogo em Salvador, um jogo amistoso. Aí o Pelé não fez o gol, ele teve uma jogada que ele driblou o goleiro e tocou. A bola entrando, aí teve um zagueiro do Bahia que veio e tirou a bola em cima dali. Precisa ver como é que o jogador foi xingado pela torcida. Mas o destino... Mas aí no jogo seguinte, houve um pênalti, eu falei, agora... O destino guardou o 10º gol dele pro Maracanã. Atenção, fecha o Santos, Pelé derrubado o pênalti! Penalidade máxima quando o Pelé carregava no lançamento que vinha da intermediária. Atenção, correu para a bola, Pelé, parou, atirou. O mundo está aplaudindo. Bom, Carlos, para encerrar, e a gente teria 2 dias para conversar aqui, essa conversa deliciosa, eu me lembro que o Bellini, você foi um dos 5 privilegiados que levantaram a taça. O Bellini inaugurou o gesto, porque essa história já foi contada, os fotógrafos baixinhos pediam para ele, aí ele levantou. Todos passaram a levantar, aí você lembrou muito bem, mas todos levantaram, mas quem primeiro beijou a taça foi você. E virou um gesto que até hoje, não só no futebol, mas todos os outros esportes, o capitão pega e beija antes de mostrar, até a medalha, né? O pessoal beija primeiro antes de... Respetable público, en estos momentos, el capitán de la selección de Brasil, Carlos Alberto, se dirige a recibir la Copa Jean-Rimet, de manos del señor presidente de la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Los jugadores, a su vez, recibirán las medallas de oro representativas de...
Então, eu fico super feliz, porque foi uma coisa que não foi pensada. Jamais eu ia pensar, se o Brasil for campeão, antes de erguer, eu vou beijar. Pô, peraí, não passou isso jamais pela minha cabeça. Mas na hora foi uma coisa instintiva, né? Eu recebi a taça, aquele troféu, que a primeira vez que eu tinha visto, foi a única Copa que eu disputei, né? E o Brasil ganhando, eu falei, pô, é bonita. Beijei antes de erguer e virou a marca registrada, né? Agora eu fico feliz, porque todos os outros capitães de todas as equipes que vieram depois, não só no Brasil, mas também do exterior, eles repetem aquele gesto que eu tive, que o Bellini iniciou erguendo e eu iniciei beijando antes de erguer. Agora, uma curiosidade minha, naquele time tinha vários capitães dos seus clubes. Gerson, Pelé, já foi capitão, Rivelino, Brito, Piazza, todo mundo era capitão. Quem que escolheu para ser o capitão da seleção? Olha, eu já era capitão do Santos. Quer dizer, eu comecei a ser capitão do Santos em 68, porque o Zito parou de jogar futebol no final de 67. O Zito era o grande líder e capitão do Santos. Quando o Zito parou de jogar, o Santos passou a escalar em cada jogo um para ser o capitão. Depois de alguns jogos, escolheram a mim. Você agora vai ser o capitão do Santos. Então, com certeza absoluta, o fato de eu ser capitão do Santos, naquela época considerado talvez o melhor time do mundo, por causa principalmente do Pelé, Coutinho e outros grandes jogadores, aí eu trouxe a braçadeira do Santos para a seleção brasileira. Bom, como vocês tiveram oportunidade de assistir, essa conversa poderia prosseguir, mas foi uma honra para o Histórias de Futebol receber o grande capitão do Tri, Carlos Alberto Torres. Carlos, obrigado pela presença. Valeu, obrigado a você pela chance de... Espero estar aqui outras vezes para contar muito mais histórias.